Já estamos de volta com o Primeira Página e, como mencionamos, hoje é o Dia Mundial do Rim e exatamente sobre isso vamos debater agora, porque como é celebrado sempre na segunda quinta-feira do mês de março, o Dia Mundial do Rim é dedicado à conscientização sobre a importância dos rins e também à prevenção de doenças renais. Nesse contexto, a Santa Casa de Capivari está destacando e alertando a população para a prevenção das doenças renais e sobre os tratamentos como forma de promover a saúde renal do cidadão. Os rins desempenham um papel crucial no corpo, filtrando o sangue e auxiliando na eliminação de toxinas, mantendo o equilíbrio dos minerais no corpo, regulando também a quantidade de água e ativando a vitamina D no organismo, entre outras funções que nós vamos descobrir agora com o Dr. Marcelo, que mais uma vez está aqui conosco para bater um papo, para falar a respeito desse dia e também para falar um pouquinho de como prevenir. Dr. Marcelo Pinelli, um bom dia para o senhor. Muito obrigado mais uma vez por estar aqui conosco para bater um papo com toda a população. Bom dia Tony, bom dia Marquinhos. Bom dia, doutor. Quero agradecer a Raízes a oportunidade de estar aqui presente para estar divulgando a campanha do Dia Mundial do Rim. Há 18 anos, a Sociedade Brasileira de Nefrologia, ela vem fazendo a campanha do Dia Mundial do Rim para conscientização da população sobre a importância do cuidado renal. E essa importância do cuidado renal começa primeiramente pelo exame de urina 1 e pelo exame de creatinina no sangue. São exames básicos que tem na rede pública, sendo que quando você for passar por um médico e for fazer algum exame laboratorial, você deve solicitar ao médico que coloque a urina 1 e a creatinina, pois são exames de triagem para doença renal crônica. O que é doença renal crônica? Ela começa inicialmente se manifestando por alteração do sedimento urinário. A urina começa a apresentar perda de proteína e ou perda de sangue. Às vezes, as duas estão presentes. Isso indica que existe algo de errado no seu rim. Então, a perda de proteína é patológica, a perda de sangue na urina também é patológica. Além do mais, essas alterações podem levar à alteração da creatinina. A creatinina é um exame que nós dosamos no sangue e ela nos diz para nós indiretamente como anda o funcionamento do seu rim. Então, antes mesmo da creatinina se modificar, a urina 1 ela já começa a dar os seus primeiros sinais, através da perda de sangue e ou proteína. O que é a urina 1? É a primeira urinada ou não? Não tem nada a ver. Só pra gente tentar entender, né, a situação. O exame de urina é o primeiro exame que nós fazemos como triagem. O que consiste? De pegar uma alíquota, ou seja, uma quantidade de 10 ml de urina, né, e levar no laboratório. Em jejum você faz esse exame, é isso? Não, pode ser a qualquer momento. Não precisa estar em jejum o exame de urina. E também não precisa ser a primeira urina do dia. Não precisa ser a primeira urina do dia. Pode urina 1. Pode ser na nossa região, urina 1, nós falamos assim, mas nas outras regiões é exame de sedimento urinário, é exame de rotina de urina. Então tem vários outros nomes, mas aqui na nossa cidade, na nossa região do estado de São Paulo, nós falamos urina do tipo 1. E ela dá bastante informações, né? Ela tem os seus elementos químicos que apresenta quando você tem excesso de açúcar no sangue, acima de 180 miligramas, ela tem a eliminação de substâncias redutoras ou de glicose. Quando você toma medicamentos como o Forxiga, o Jardiance, remédios que têm inibidores de SGLT2
ou T1, você também elimina açúcar, ela também demonstra isso. A presença de urobilinogênios, a presença de segmentos biliares indica que existe comprometimento hepático, e quando tem a perda de proteína e a perda de sangue, indica que tem comprometimento a nível renal. Então é um exame amplo, um exame de triagem, e é um exame que tem um custo operacional muito baixo, fica em torno de R$2, R$3, né, para o município realizar esse exame. Doutor, a pessoa quando vai ao banheiro, certo? De manhãzinha, ou até mesmo durante o dia, ela pode, às vezes, observar a cor da urina dela. Isso demonstra algum problema ou não? Sim, dependendo se você usa medicamentos, você pode ter modificação da coloração da urina. Qual é a cor da urina? Ela vai de transparente a amarelo ouro. Então, quem dá essa cor amarelada da urina é o pigmento chamado ureia. Então a excreção de ureia pelo rim vai dar a coloração da urina. Agora, quando existem remédios que vocês pode estar utilizando, às vezes pode sair esverdeado, às vezes pode ser alaranjado, às vezes pode ser enegrecido, às vezes pode ser acastanhado. Então depende se você está utilizando medicação, essa coloração não seja amarela, e pode indicar que ou você está eliminando no rim, na urina, você está eliminando algum pigmento que pode estar comprometendo, ou somente está eliminando o pigmento da medicação que você está utilizando diariamente. Doutor, e o rim tem uma função fundamental no corpo humano, né? Sim, o rim é responsável pela limpeza diária de 180 litros de sangue por dia. Então, por dia, o que é a função do rins? A mais importante, correção de distúrbios hidroeletrolíticos. É ele que corrige o sódio, o potássio, a ureia, a creatinina. Também ele tem função no equilíbrio ácido-básico. É ele que corrige a acidose metabólica do nosso organismo. E ele também tem um controle sobre a volemia. É ele que controla o quanto de líquido a gente elimina por dia. Então, se você tomar 3 litros de água por dia, né, além das perdas insensíveis pela transpiração, saliva, lágrima, pelas fezes, você também elimina pela urina esse excesso de líquido que você ingeriu e que seu organismo não vai necessitar. A prevenção, os cuidados com os rins pode evitar futuros problemas, como o tratamento de hemodiálise. Sim. O objetivo dessa campanha é tentar identificar na base os pacientes portadores de doença renal. O que é portador de doença renal? São os pacientes que, antes de ter a alteração da ureia e da creatinina, são aqueles que têm alteração no sedimento urinário, aqueles que têm proteína ou têm hematúria. Porque você pegando no ninho, você trata a doença e evita que um dia você vá precisar fazer hemodiálise. Agora, o mais difícil é quando você já pega um paciente num estágio avançado, porque além de ter perda de sangue e proteína na urina, ele já tem alteração da creatinina. E qual é essa alteração? Para a mulher, acima de 1,5 de creatinina, já indica que você tem a doença renal crônica. Para os homens, acima de 2, já indica que você tem a doença renal crônica. E quando chega a esses níveis, 1,5 para a mulher e 2 para o homem, a doença se torna crônica, progressiva e irreversível. Ou seja, o final da história vai ser hemodiálise e o final da história vai ser um transplante renal. Então, identificar essa população que são assintomáticos, eles não apresentam sintomas clínicos, é o nosso objetivo dessa campanha, é conscientizar todas as unidades básicas,
conscientizar todos os nossos PSF e conscientizar todos os nossos médicos que estão dentro do hospital que é extremamente importante identificar esses pacientes com alteração do sedimento urinário, com alteração na urina 1 e alteração de creatinina, e encaminhar o mais precocemente para a unidade básica para que receba o tratamento. E qual é essa população que se destaca? São os pacientes diabéticos. A partir de 10 anos da doença diabetes, se ela não for bem controlada, não for bem estabilizada, a pessoa vai desenvolver a nefropatia diabética e vai evoluir com insuficiência renal crônica. Os pacientes hipertensos que não têm um controle adequado, que tenham pressões arteriais acima de 14/9, esses pacientes vão ter lesão renal e vão evoluir com doença renal crônica. Pacientes obesos que têm um IMC acima de 40, também são pacientes que vão evoluir com 1 grau de doença renal, porque a obesidade ela também influencia sobre o funcionamento renal. Então, tratar a obesidade é extremamente importante para evitar com que desenvolva doença renal crônica. Histórico de doenças na família também, doutor? Sim, as doenças na família, como as litíases renais, as presenças de rim policístico, a presença de obstruções urinárias também pode contribuir para o desenvolvimento da insuficiência renal crônica. Tabagismo, a gente tem trabalhos demonstrando que pacientes que utilizam cigarro têm uma evolução da doença renal crônica quando instalada 3 vezes mais rápida do que quem não fuma. Então, para quem tem homens acima de 2 de creatinina, mulheres acima de 1,5 de creatinina, é evitar o cigarro para evitar a velocidade mais rápida de progressão da doença, já que é uma doença crônica, progressiva e reversível. Sem contar que o tabagismo, o cigarro, afeta todos os órgãos, né, do ser humano, né? Não tem como, né, doutor? E como nós estamos falando de rim, eu quero enfatizar que o tabagismo, ele prejudica bastante as pessoas que têm problema renal. E se um dia evoluir para transplante, o modo de tratamento, o tabagismo também aumenta a velocidade de rejeição ao enxerto. Então, evitar tabagismo para quem tem doença renal é extremamente importante. Doutor, e para aquelas pessoas que costumam ter uma frequência de uso de antibióticos, também pode se enquadrar aí com a doença renal crônica? Sim, as infecções urinárias de repetição podem provocar doença renal crônica, pode induzir a ter perda de proteína, pode induzir a ter perda de sangue. Então, primeiramente, tratar a infecção urinária, o ideal, o mundo real, é fazer uma urocultura com antibiograma. O mundo ideal é tratar essa urocultura guiada com o antimicrobiano, porque a chance de êxito no tratamento urinário é muito maior. Essas pessoas que utilizam antibiótico porque está ardendo a urina, né, elas às vezes podem estar postergando esse problema e cronificando e levando a ter problemas no futuro. Então, tá com ardência, está com aumento de números de micção, está levantando muito à noite, faça um exame simples, que é o exame de urina 1. Né? O exame de urina 1 já vai identificar se está com infecção e, se tiver com infecção, tratamento precoce para que não tenha doença renal crônica no futuro. Inclusive, nós temos aqui a participação da nossa ouvinte, a Lucimara Pereira. Ela mencionou que hoje, exatamente hoje, o filho dela faz 1 ano que está com os 2 rins paralisados. Ele tem 27 anos e tem doença autoimune, pulmão e rim. Sim, essas doenças são doenças extremamente raras, geralmente de origem familiar, aonde o próprio organismo reconhece o rim como o inimigo e produz anticorpos que atacam esse rim. Por isso que é autoimune. Então esse é o nome da doença. E essas vasculites que ocorrem a nível renal, se forem precocemente identificadas e tratadas corretamente com corticoterapia e imunossupressores, evita com que o paciente antes dos 40 anos evolua
para a doença renal crônica. Infelizmente, né, ela tem uma história por trás, né, de tudo isso, e a gente não sabe qual é o time que começou a ter esse problema e onde ela poderia ter tido uma intervenção nefrológica precoce. Doutor, inclusive a Lucimara, ela pergunta aqui, paciente que faz diálise tem muito vômito? Porque ela fala que o filho dela passa muito mal. Então, a síndrome urêmica, quando os níveis de ureia ultrapassam a 100, alteram o peristaltismo do aparelho digestivo. Então, é comum o paciente apresentar náusea. Além do mais, a doença renal crônica, ela não elimina um hormônio chamado gastrina, que age sobre o estômago. A gastrina produz ácido clorídrico, produz uma hipercloremia e provoca uma gastrite erosiva no paciente. Então, o paciente fica dependente de utilizar inibidores de hidrogênio para alcalinizar o seu suco gástrico. Então, esse problema que está tendo de muita gastrite, úlcera, deve ser decorrente à hipergastrinemia, deve rever primeiro como está sendo, se estiver fazendo hemodiálise, o seu KTV na diálise, se tiver fazendo diálise peritoneal, rever se a eficácia dessa diálise através do KTV está sendo efetivo. Se não estiver sendo efetivo, tem que mudar de módulo de terapia dialítica desse paciente. Doutor, alguns tratamentos, eles podem afetar também o rim? Porque temos aqui a participação da nossa ouvinte Denise. Ela diz, meu pai fez 38 sessões de radioterapia e ele começou a se sentir inchado. E aí a oncologista disse que o rim dele está trabalhando devagar. Ele tem câncer na próstata e no osso. Todo paciente acima de 40 anos, fisiologicamente, perde 1% de função renal por ano. Então, dependendo da idade dele, já vai ter uma nefropatia do idoso provocada pelo envelhecimento. Isso é uma nefropatia fisiológica de todos nós. Agora, no caso específico, que teve uma lesão pós-renal, ou seja, uma doença na próstata que provocou uma obstrução na via urinária dele, que levou uma nefropatia de refluxo, ele vai ter um comprometimento nesse funcionamento renal, por isso que o rim dele trabalha muito mais lento. Então, a oncologista vai ter que corrigir as doses da quimioterapia dele ou da radioterapia conforme o grau de insuficiência renal dele. Doutor, então vale ressaltar que, de acordo com os dados do Ministério da Saúde, cerca de 10% da população brasileira tem algum tipo de doença nos rins? Sim, de cada 10 pessoas que a gente conhece, uma tem problema renal. E aonde esse problema renal? Quem são os mais comuns pacientes? São aqueles diabéticos, são os pacientes hipertensos mal controlados, são os pacientes obesos, são aqueles pacientes que tiveram nefrite no passado, são as pessoas que têm cálculo renal, que não fazem tratamento adequado, são pessoas que têm infecção urinária de repetição, ou seja, nós temos, o homem, uma infecção por ano. Mas as mulheres que têm mais do que 2, 3 infecções por ano são aquelas que necessitam de tratamento precoce, pois elas têm um maior risco de evoluir com doença renal crônica. Doutor, então, para a gente fecharmos esse bate-papo falando a respeito do Dia Mundial do Rim, então é importante que o paciente, quando vá fazer o seu check-up, a sua consulta anual ou mensal, peça para que o médico que o atenda peçam exames para ver como está o rim. Sim, a grande vantagem de eu ser o diretor clínico da Santa Casa é que eu converso bastante com os médicos, principalmente da porta, e falo da importância da urina 1 e da creatinina. E nós temos uma incidência muito grande de creatinina dosada e urina 1 também dosada na Santa Casa. Também falo bastante no Hospital Unimed, com meus colegas também, trabalho na UTI lá, e todos eles têm a conscientização da importância da urina 1 e da creatinina.
Mas, às vezes, você pode estar passando por um médico que não tenha essa visão e você pode estar solicitando gentilmente para ele que ele inclua a creatinina e inclua o exame de urina 1. Não vai ser um custo elevado nem para o município, nem para o seu convênio. E vai dar uma grande informação, porque se tiver alteração no sedimento, como proteína ou sangue, ou alteração na creatinina, o tratamento precoce evita que você um dia vai ter que fazer hemodiálise. E essa visão precoce pode auxiliar na descoberta, porque alguns pacientes não têm sintomas nenhum no início da doença, né, doutor? Sim, a doença renal crônica, ela é assintomática. E a gente só diz que o paciente começa a perder peso, a ficar nauseado, a ficar com coloração tipo urina, ter um odor, um hálito tipo urina, transpirar com cheiro de urina, ter a neve urêmica, que é ter a formação de cristais de ureia em torno dos olhos, só quando a doença já está no estágio 5, estágio mais avançado. Doutor, muito obrigado pela sua participação, pela sua vinda aqui, explanar um pouquinho num tema tão importante e esperamos que possamos trazer muito mais conteúdo com relação à saúde para a nossa população através do senhor e também do corpo clínico da Santa Casa, no qual o senhor é diretor clínico. Muito obrigado, um ótimo dia. Muito obrigado, eu agradeço a oportunidade, Marquinhos, agradeço a oportunidade, Tony, de estar aqui na Raízes, podendo trazer mais informação à população. Volta sempre, doutor, é bom esse papo, hein? Com certeza.